Hoje nós vamos falar de um conteúdo que muitos alunos gostam de estudar: reprodução sexuada. Aquela hora de fazer aquele gostoso amor, aquela hora de botar o Brasil para frente, de honrar a pátria. O que você acha desse assunto, professor? É um tema bem oportuno. Eu acho que os alunos eles vão se identificar muito porque vão tirar as dúvidas justamente com aquela reprodução que a gente falou, que é a sexuada. E a sexuada eu tenho certeza que o pessoal e a galera vai vibrar muito com o assunto. Então fica aí, não foge não, que o tema de hoje é reprodução sexuada. Eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa e nós já te explicamos como é a reprodução assexuada. Senta aí, presta atenção, porque agora vem para vocês reprodução sexuada. Reprodução sexuada. Nós vamos fazer justamente comparações na aula anterior, que nós falamos da reprodução assexuada. Anteriormente a gente falou que a reprodução assexuada ela não tinha troca de gametas. Já a reprodução sexuada ela é uma reprodução gâmica, justamente porque é feita pela troca de gametas e no exemplo de nós seres humanos, nós vamos ter as gônadas, que são os órgãos que vão produzir as células masculinas e femininas. No caso, as gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas são os ovários que vão produzir as células reprodutivas. Ao contrário da reprodução assexuada, que a reprodução assexuada é uma reprodução rápida, né? A reprodução sexuada, professor, ela é lenta para você aproveitar bem muito o momento. Ela gasta muita energia, você vai ter que trabalhar para satisfazer os ânimos da tua idade. Tem alta taxa de variabilidade genética. Você deve estar se perguntando: o que é isso, professor? O que é isso, professor? O que é isso, professor? Eu te explico. Esquenta não. É aquele negócio, você tem um filho, eita, parece com o pai. Parece, mas não é idêntico. Quando é idêntico, a taxa de variabilidade genética é baixa. Então, na reprodução sexuada, ela tem essa diferença. A fecundação, ela pode ser interna ou externa, dependendo dos tipos que nós estamos falando. Ele é dioico, então tem o que, professor? O dioico justamente que vai ser aquele carinha que vai ter os dois sexos, que no caso o dioico ele só vai ter um sexo. É o homem ou a mulher. Tem o monóico, que é aquela pessoa que é hermafrodita, tem os dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino, os órgãos genitais, né, professor? Então você chama ele de monóico ou hermafrodita, se liga aí que pode perguntar nos vestibulares. E o desenvolvimento, ele pode ser direto ou indireto. Explique mais ao nosso aluno, professor. Agora vamos conhecer um pouquinho os tipos de reprodução assexuada e os tipos de desenvolvimento dessa reprodução. Nós temos alguns carinhas que a gente classifica, e é bom o aluno ele estar sempre esperto porque é tema dos vestibulares. Nós temos um grupo chamado ovolíparos. Ovolíparos eles vão ter fecundação externa e desenvolvimento também externo. E a gente classifica um grupo bastante conhecido que é os peixes. Nós temos também os ovíparos. A fecundação é interna e o desenvolvimento é externo. A gente tem um grande exemplo que são as aves. Temos também os ovivíparos, que a fecundação é interna e o desenvolvimento é interno. E a gente tem um exemplo das serpentes. E temos nosso grupo, nós seres humanos, que somos os vivíparos. Fecundação interna e desenvolvimento interno. Então o aluno pode se perguntar, mas aí não tem uma diferença? Tem uma diferença sim. Ambos são fecundação interna e desenvolvimento interno. Mas só que no nosso caso, a mãe ela passa nutrientes para o bebê, diferentemente do outro grupo que a gente citou. Essa é a diferença que, se perguntar no vestibular, você já vai matar essa questão.
Existem outros tipos, por exemplo, a conjugação, os tipos de reprodução, conjugação, que é a troca de material genético, por exemplo, as bactérias, professor Lindomar. Existe também a partenogênese. Exemplo, as abelhas, que dá origem ao zangão, com 8 cromossomos. Existe também os poliembrionias gênicos. Exatamente. A poliembrionia lembra os gêmeos univitelinos. É aqueles gêmeos que eles são praticamente idênticos, praticamente iguais. É um desenvolvimento que acontece lá na mórula, onde ela se divide e acontece a formação de dois seres, praticamente são clones. Então, quando o vestibular falar sobre poliembrionia, você lembra lá dos gêmeos idênticos. Diferente daqueles gêmeos que eles não são formados pela mórula, né? São justamente formados por dois óvulos diferentes, que a gente chama de gêmeos não idênticos. No caso de poliembrionia, são gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos. E para fixar mais o assunto, fica ligadinho aí, que a gente vai passar um exercício para tirar todas essas dúvidas. Agora, depois que você tirar as dúvidas, lembre-se de indicar o vídeo para os seus amigos. Caso você tenha dúvida, assista o vídeo de novo. E uma dica boa é ficar sempre atualizado com as notícias da atualidade, porque principalmente o Enem gosta de fazer pergunta. Então acesse também nosso blog www.motivagente.com, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, diz que gostou e vem aí essa perguntinha para você ver como é cobrado nos concursos e nos vestibulares. Perguntinha da Universidade Caxias do Sul, 2014. Muitos animais têm mais de um filhote na mesma gestação. Corretinho. Geralmente isso ocorre, pois a partir de um zigoto forma-se 3 ou mais embriões. Processo denominado de, é o que você tem que dizer, é muito comum acontecer concomitantemente uma embriogênese simples. Um fato é esse, o caso dos cães, que em um ovócito fecundado pode gerar 3 filhotes com o mesmo aspecto, chamados de gêmeos, como é o nome desses gêmeos, e mais 2 outros com características diferentes, chamados de gêmeos. A pergunta toda é: assinale a alternativa que completa corretamente, respectivamente, as lacunas. Você vai ver a letra A, B, C, D ou E, o que vai completar nesses espaços aqui. Vamos para a letrinha A. Como a gente vê aí na primeira questão, que está perguntando sobre denominação, polimeria. Não tem nada a ver com o que se pede aí no item. Então a letra A a gente já descarta e vamos para a letra B. B de brasileiro, B de blog, que começa com poliembrionaria. Ei, rapaz, os gêmeos, mesmo que está pedindo. Depois ele faz o seguinte: é muito comum acontecer, tal. Como é o nome desses gêmeos? Se o cara nasceu lá, gêmeos parecidos, ele é univitelino, que continua seguindo. Depois ele fala que pode ter características diferentes, que são chamados gêmeos fraternos. Por isso, a letra B, poliembrionaria, univitelino e fraterno, está correto. Vamos ver as outras letras? Vamos agora ver o que tem errado na letrinha C. Bem, na primeira questão já fala sobre fecundação. Então, fecundação não significa esse processo. Então, também a gente já descarta e nem é preciso ler os outros 2 itens. Letrinha B de zigoto. B não, rapaz. D. Segmentação. Não, segmentação não tá lá não. Tá não. Vamos lá para a letra E. Então vamos ver aí o que é que tem errado na letra E. Antanogênese. Também não tem nada a ver com o que se pede aí no primeiro item. Univitelinos. Também não. Idênticos. Também não. Então a gente vê aí que a letrinha correta é a letra B,
que foi um tema justamente que a gente falou no final da videoaula. Eu creio que o aluno deve se lembrar. B de brasileiro, brasileiro que trabalha muito e que consegue os seus objetivos.